Este año se celebra 150 años del inicio de lo que se puede llamar el mayor desastre bélico en toda América Latina, comparable solamente con la Guerra Civil de los Estados Unidos que ocurrió unos pocos años antes. Mi nombre es Miguel Solano López. Hablo en mi condición de bisnieto de la pareja más famosa de la historia del Paraguay, del mariscal Francisco Solano López y de la señora Elisa Alicia Lynch. A principal rivalidade na região era entre o Brasil e Buenos Aires. A independência desses países começa com guerras em torno do Uruguai. A partir da década de 1850, essa situação tende a mudar. O Paraguai, que era um país isolado, passa a tentar se abrir mais desde a subida ao poder do pai do Solano Lopes, o Carlos Lopes. E essa abertura maior do Paraguai para o comércio internacional significa também que o Paraguai começa a ter uma presença mais ativa na região. Na década de 1860, o Brasil interfere numa guerra civil uruguaia, motivado por interesses comerciais e em apoio a reivindicações de estancieiros rio-grandenses que alegavam que estavam sendo perseguidos no Uruguai. E então o Paraguai inicia a guerra com o Brasil. La independencia de Uruguay era una cuestión de vida o muerte comercial para el Paraguay, porque el puerto de Montevideo era el puerto que Paraguay usaba para comerciar con el exterior. Além desse grande enredo, no atual estado do Mato Grosso do Sul, era uma zona de disputa entre Brasil e Paraguai, e também um contencioso em relação à liberdade de navegação pelo Rio Paraguai, que era a única maneira do Rio de Janeiro se comunicar com a província do Mato Grosso. Para fazer isso, Solano Lopes achava que ele teria apoio nessa guerra contra o Brasil de províncias argentinas, principalmente Entre Rios e Corrientes, da própria facção Blanca do Uruguai, mas a única maneira de interferir na guerra era chegar ao Rio Grande do Sul pela Argentina. E para fazer isso ele teve que invadir a Argentina também, que não autorizou as tropas paraguaias a penetrar por território argentino. Cuando el Brasil manda el buque Marqués de Olinda aguas arriba hacia el Mato Grosso, al Paraguay se le acusa de haber iniciado la guerra con el apresamiento de ese buque. Ese buque no era un buque de guerra, era un buque de la Marina Mercante brasileña, lo que el Paraguay siempre creyó que el Marqués de Olinda portaba armas y que ese fue el motivo que fue apresado. Pero esa aseveración solamente lo puede dirimir la historia en archivos que se encuentran sellados en el Brasil. A guerra começa, a Batalha de Riachuelo, onde a esquadra paraguaia é afundada. O Paraguai tinha um navio de guerra, os outros eram navios de carga ou de passageiros transformados em navios de guerra. A partir de então, o Brasil fecha o Rio Paraguai, isola completamente o Paraguai do mundo exterior. A mais sangrenta é a primeira Batalha de Tuiuti, no território paraguaio. E é a maior batalha campal da guerra. Ela vai opor mais ou menos uns 20 mil paraguaios a uns 30 mil brasileiros, argentinos e uruguaios. O Paraguai foi derrotado, o número de baixas foi muito grande. Para o Brasil, a principal foi a Batalha de Curupaiti. Brasil e Argentina eles tentaram tomar uma trincheira paraguaia de Curupaiti e foram rechaçados, com muitas baixas. Deslembradas são 3 batalhas, Itororó, Avaí e Lomas Valentinas. Essas causaram menos baixas ao Brasil, mais baixas ao Paraguai, mas foram batalhas rápidas, no mês de dezembro de 1868. Morreu muita gente em Humaitá, mas basicamente foi uma campanha, quer dizer, se ficou parado ali em torno da fortaleza de Humaitá praticamente 2 anos da guerra. E aí morria muita gente de doença, de más condições, de escaramuças, combates. Humaitá fechava o Rio Paraguai, era uma fortaleza que havia sido construída, inclusive com auxílio de engenheiros brasileiros, e os navios brasileiros chegaram em Assunção. Si estamos hablando de héroes entre los brasileños, se pueden señalar, por ejemplo, la actuación del general Osorio, un tipo con mucho coraje personal, que tenían apenas 13 personas por su detrás. Ese fue muy interesante. Caxias
já era senador, já era marquês, né? Ele se torna duque só depois da guerra, já era um herói consagrado do exército, porque ele já tinha tido uma atuação expressiva nas revoltas provinciais, principalmente na Farroupilha. Então ele era uma figura militar expressiva, já era inclusive idoso quando ele foi convocado, é porque a coisa não estava dando certo com os outros. Ele foi lá e conseguiu reorganizar o exército, tomar o Maitá e tomar Assunção. Os críticos dizem que ele fez isso muito lentamente, mas os outros não faziam. E ele principalmente organizou muito o comando do exército. Dizem que esse apelido de Caxias, uma pessoa muito certinha, vem dele. Los paraguayos mantienen un alto grado de respeto hacia el duque de Caxias porque era un hombre íntegramente militar y el 1 de enero de 1869, el duque de Caxias considera que al tomar la capital, la guerra estaba terminada. Quando o Partido Conservador, que é o partido dele, ele era senador pelo Partido Conservador, volta ao poder no Rio de Janeiro, no governo imperial, em julho de 1868, em agosto, o Caxias escreve no início da guerra, dizendo que não vê mais sentido na continuação da guerra, que Solon Lopes não é mais uma ameaça. O ministro da guerra leva essa mensagem ao imperador, e o imperador manda de volta a ordem para o Caxias, que é o seguinte: a guerra continua. El problema es que para el Brasil en ese momento la guerra no estaba concluida, seguía vivo el comandante Francisco Solano López y ahí entra a actuar el yerno del emperador Dom Pedro, el conde Eu. E o conde D, nesse momento, não quer mais ir para a guerra, ele vai contra a vontade. Ele vai praticamente forçado por Dom Pedro. A princesa Isabel escreve por Dom Pedro, ameaçando romper relações com o pai se mandasse o marido para a guerra, porque é uma guerra que aparentemente não tem fim, ninguém sabe o que vai acontecer. Foi durante esse ano de la comandancia de Eu que el Paraguay fue totalmente destrozado. La quema del hospital de Piribegui. A acusação é improcedente que ele teria mandado colocar fogo no hospital de Piribegui. Realmente houve um incêndio, os doentes, os enfermos uma parte, os feridos uma parte morreu queimada, mas o combate causou incêndio. De toda forma, eu tenho uma visão crítica do desempenho do Conde D, quer no aspecto militar, porque não se mostrou um chefe competente no sentido de ir até o fim da guerra, quer quanto a essa questão do tratamento de prisioneiros. A identidade Guarani e Paraguaia é algo muito forte que vem do período colonial. Então, efetivamente, os paraguaios foram heróicos, lutaram bravamente e pagaram um alto preço. Mas, em lugar de falar isso, nós e outros, né, ficam falando da figura do Solano Lopes. Em Paraguai sempre há uma dicotomia muito forte entre lopistas y antilopistas. Para los lopistas es justamente que era un héroe defendiendo los derechos de su país contra una alianza de países más poderosos. Para gran parte de la población paraguaya, el Mariscal López sigue siendo el héroe máximo de la nacionalidad. Por los antilopistas, siempre se muestra como una especie de déspota que llevó a su país a una especie de la tumba. Ya en la etapa final de la guerra, en el medio de la desesperación, López actuó con bastante arbitrariedad, se ejecutó a mucha gente, se vieron conspiraciones. Se você pegar os historiadores profissionais, especialistas no Paraguai, você não vai encontrar um historiador que tenha uma figura que vai falar para você o seguinte: não, Solano Lopes é possível fazer uma leitura equilibrada dele sem ser crítico. Eu acho exagerado se falar em genocídio. Não há uma intenção e não há uma ação por parte do Brasil no sentido de exterminar a população paraguaia. O que não temos que olvidar é que 3 de cada 4 paraguayos que estaban vivos en 1864 para 1870 habían muerto. O Solano Lopes recrutou todo mundo que ele podia, entre 12 e 60 anos de idade. Ele montou pelo menos 4 grandes exércitos que foram sucessivamente destruídos. Si los paraguayos hubieran tomado la oportunidad ellos mismos para derribar a López, mucha más gente podría sobrevivir al conflicto con Brasil, pero no lo tomaron. Este es el problema que
que él empujó en su país. Una catástrofe demográfica yo creo que es indudable y eso es lo que los duele a los paraguayos hasta hoy en día y que evidentemente marcó nuestra historia. O país foi devastado pela guerra. A pouca colheita era confiscada, seja pelo exército paraguaio, seja pelo exército brasileiro, gado também. O país foi submetido a saques, a doenças, mas não há um extermínio deliberado da população paraguaia. O que não quer dizer que não tenha havido barbaridades, degolas, fuzilamentos, estupros, isso sempre houve. Quer os aliados em relação aos paraguaios, quer os paraguaios em relação aos aliados, em campo de batalha, aquilo ali era um horror, certo? Agora, aí a responsabilidade não é nem do Solon Lopes, nem do Caxias, nem ninguém, era da realidade da guerra, de uma guerra travada naquelas circunstâncias, numa batalha corpo a corpo. El Paraguay nunca se ha recuperado del todo de ese destrozo. Hay un resentimiento que está latente ahí con respecto a lo que ocurrió durante la guerra contra la Triple Alianza. Al paraguayo le ofende hasta el fondo del alma que hasta hoy día se insista que el Paraguay fue el culpable de la guerra, que los aliados fueron inocentes. Está en nuestras memorias, está en nuestras calles, está en nuestras plazas, está en nuestro calendario cívico anual, ¿verdad? Y también, obviamente, está en la memoria colectiva de las personas, las familias que cuentan, los pueblos que recuerdan cuando en tiempos de la guerra. Tanto Uruguay como Argentina han devuelto los trofeos de guerra, cosa que todavía el Brasil ha hecho en parte. Todos los trofeos en poder del Brasil, el más caro a sus afectos, se ha devuelto. El cañón cristiano, del metal fundido de las campanas de las iglesias, porque al Paraguay en ese momento no le quedaba otro pedazo de metal. Es una cuestión interna del gobierno brasileño, pero obviamente que estos 150 años serían una excelente oportunidad para que ese hecho y ese gesto para poder poner un punto final a esta guerra y mirar para adelante desde una manera constructiva, ¿verdad? Ese hecho y ese gesto sería muy bien valorado por el pueblo paraguayo. Los archivos del Brasil sobre la guerra siguen cerrados e inaccesibles. El Paraguay no entiende, pero presume que están sellados porque esos archivos indicarían que el Marqués de Olinda portaba armas y que ese fue el motivo que fue apresado. Começou a se criar uma imagem de que o Paraguai era muito desenvolvido, estava promovendo uma industrialização e por conta disso tudo a Inglaterra tinha manipulado Brasil e Buenos Aires para fazer guerra a esse projeto anti-imperialista. Essa imagem foi trabalhada por um livro muito famoso na década de 70 chamado Guerra do Paraguai, Genocídio Americano, que vinha muito a calhar porque metia o pau no exército brasileiro, no Caxias, e isso era um certo alimento, né, para aqueles que se opunham à ditadura militar no Brasil. Até então a guerra era sempre vista com um olhar ufanista, uma guerra do Brasil civilizado contra um tirano do Paraguai, mas nem o Brasil civilizado e nem o Solano Lopes Napoleão, ou Napoleão de esquerda, ou Napoleão nacionalista, correspondem aos fatos. Isso começou a mudar no final da década de 1980 e início da década de 1990. Ainda teremos descobertas, porque há documentos que aparecem vez ou outra que são inéditos ainda, quer dizer, os nossos arquivos, quer no Brasil, quer em outros países, por falta de recursos, né? Ou no passado por políticas de manter fechados os arquivos, ainda não foram exauridos, então sempre pode aparecer alguma novidade. Por outro lado, as obras que existem, claro que não existe verdade absoluta em história, então elas são passíveis de crítica, com certeza. Novas gerações de historiadores, ou até os historiadores atuais que trabalham no tema, certamente avançarão no conhecimento de vários aspectos da guerra.